1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. E eu já fui no ginecologista na Alemanha. Eu sou a Fernanda e na Alemanha eu descobri que para você comprar anticoncepcional não é só ir na farmácia. Precisa primeiro ir no teu ginecologista pegar uma receita. É verdade. Burocracia. Eu sou Vanessa e eu nunca imaginei que eu fosse escutar com 37 anos da minha ginecologista de que você ainda tem muito tempo para engravidar, fica tranquila. Meu Deus. Ai. E eu sou a Isabel e eu já tive que pedir dinheiro emprestado por causa da minha ginecologista. Ô, louco. O quê? O quê? Vamos ouvir essa história aí. Eu conto depois, quando eu chegar lá mais na frente na pergunta exata. Ok. Hoje a gente vai falar sobre consultando um ginecologista na Alemanha. Ir ao médico é um dos maiores temores aí do pessoal que mora fora. E hoje a gente chamou aí as convidadas para elas dar um pouquinho da visão aí sobre como é ir ao ginecologista na Alemanha. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou Vanessa Braun, tenho agora 38 anos. Sou enfermeira, moro na Alemanha há quase 3 anos, em Berlim, e recentemente me tornei mãe, né? Então acho que eu passei no período de experiência, né? Que minha bebê tá com 3 meses e meio, então eu costumo dizer que eu passei no período de experiência já. E assim, é maravilhoso. Acho que hoje em dia eu me defino mais como mãe do que, sei lá, como uma profissional, né? Como eu falei, sou enfermeira, mas maternidade tá tomando conta da minha vida aqui. Nossa. E a tua filha é uma princesa linda. Ela é linda mesmo. Vamos ver se o corona deixa a gente conhecer ela em breve. Ai, tomara. Há 2 anos eu estava aí em Stuttgart. Tava revendo as fotos aqui. Tá certo, já a Vanessa já participou de outros Alemanha Casts aí. Legal. E eu sou a Isabel Alencar, do Instagram Projeto Fui. E eu tenho 2 filhos. Um menino de 7 anos e uma menina de 3. E tive que passar muito pelo ginecologista nessa vida de Alemanha já, com 2 filhos. Esses 2 a gente conhece, são 2 fofuras. O menino tem uma bateria bem forte, né? Bem cheia, mas tudo bem. Aí tem, viu? Ainda tem. Então, hoje a gente vai falar sobre visitando o ginecologista. A gente não vai entrar tanto em detalhes aí de gravidez. A gente vai gravar um Alemanha Cast específico para isso. Mas vamos começar pelo começo. Onde conseguir um ginecologista na Alemanha? Olha, pra mim foi por indicação. Eu perguntei pra uma conhecida, né? Fui perguntando pra algumas pessoas, pedindo aquele famoso indicação. Mas acho que é legal também, nos grupos de Facebook, tem sempre o pessoal comentando também, indicando alguém que já foi. Eu recomendaria ir por indicação. Mesmo assim, eu fui e me arrependi. A indicação. Enfim, A indicação. Ai. Aqui na Alemanha eu tenho, né? Hoje em dia eu tive 2 ginecologistas. Da primeira vez foi quando eu vim para fazer meu trabalho de conclusão da faculdade. E ali eu não tinha amizade na Alemanha ainda, então eu fui na ginecologista mais próxima de casa. E depois, né, depois que eu já estava morando aqui, eu fui numa ginecologista indicada por uma colega de trabalho e eu continuo indo nela até hoje. Então deu certo a indicação sua, pelo menos. Deu certo. Eu tive 3 ginecologistas até hoje. Uma foi logo que eu cheguei, porque eu tive um probleminha que eu nem lembro o que era. Na verdade, você foi lá no médico da família e aí você tinha que fazer uma consulta lá pro
Não lembro exatamente o que era. Pra fazer ultrassom da mama. E daí ele agendou com uma ginecologista, eu fui nela. E daí foi nessa ginecologista que eu fui. Isso, o Tomás entrou comigo. Que história é essa? É porque eu tava muito pouco tempo e eu não falava nada de alemão. E eu tinha que fazer ultrassom da mama porque eu tinha nódulos. E ele teve que entrar comigo. Tanto que várias vezes ela perguntou, ele tá autorizado? Ele pode entrar? Que situação. A última coisa que eu pensei na minha vida… vou morar na Alemanha. Não, e agora que você deveria ir nas consultas, né, da gravidez, você provavelmente não tá podendo entrar, né? Exatamente. Meu marido não conseguiu ir nenhuma consulta. Tomás também não foi nenhuma no morfológico, em nenhuma consulta. Daí depois dessa ginecologista eu peguei uma que era perto da minha casa, que eu odiava, assim, horrível. E agora eu estou com uma que foi por indicação, que ela é bem querida, assim, comigo, que ela que tá acompanhando a minha gestação. Mas a dica da Vanessa, pra mim, é a melhor. Pegue com indicação, não vai simplesmente pegar na lista e ligar na primeira que aparecer. Concordo também. Indicação é a melhor opção. E até eu já ouvi bastante história de pessoas serem simplesmente rejeitadas pelas ginecologistas, dizer, não posso te atender. Vocês passaram por isso também, não? Eu não passei por isso, mas eu já ouvi casos de pessoas que passaram porque o consultório já está lotado. Eles têm uma quantidade máxima que eles definem, eu não sei como é que eles fazem essa definição. E aí, depois daquele número, eles não pegam mais nenhum paciente novo. É uma capacidade, né? Eu também nunca fui rejeitada, mas já demorou para conseguir consulta, né? E já ouvi histórias também, mas consegui tranquilamente a que eu queria. E demorou, assim, a primeira consulta? Como é que foi? Vocês lembram? Eu acho que lá nos primórdios, eu acho que deve ter demorado 1 mês. Hoje em dia, acho que demora uns 3 entre ligar e conseguir a consulta. Pra mim demorou uns 2 meses e a não ser quando eu descobri que estava grávida, aí foi de imediato. Mas eu já era paciente também, né? Aí você consegue, né, para qualquer pequena emergência de consultório, você consegue ser atendido logo. Eu acho que com o caso da gravidez, eles atendem logo mesmo, que foi Sim. o mesmo caso que eu. Eu liguei dizendo que achava que estava grávida, para a semana seguinte eu tinha consulta marcada. Foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Uma que eu não acreditava que estava grávida, tinha feito já 3 exames e mesmo assim dava… farmácia, Eu cheguei lá, o Tomás ligou lá marcando, eu consegui para a mesma semana. Cheguei lá e eles já começaram a fazer exame de sangue, dar tudo o papel da gravidez. Daí eu falei, mas eu não tenho certeza se eu tô grávida. Daí eles falaram, mas você não fez o teste de farmácia? Eu falei, sim, eu fiz 3. Então tá grávida. Eu achei tão engraçado. Tipo, Esperando eles o exame. confiaram 100% no que eu falei. Mas você não fez ultra na primeira consulta? Sim. Daí depois, primeiro tiraram o sangue, entregaram tudo. Daí, entendi. Daí fizeram o ultra e antes de fazer, ela já tinha dito pra mim que poderia ser que não veria nada, porque tava só de 5 semanas, né? Mas tinha um pontinho lá, eu vi. Daí tava tudo certo. Foi igual a mim. Foi a mesma coisa comigo. Porque no Brasil costuma-se fazer o exame de sangue, um beta-HCG, pra confirmar, né? Aqui não tem esse protocolo. Fez o teste de farmácia, né? Que você compra na DM, na Rossmann. Deu positivo, eles já confiam cegamente que você realmente está grávida. Então… Isso, eu achei bem interessante, porque eu sempre imaginei que eu fosse fazer um teste de sangue. Mas não, é já na hora ultrassom. Só foi ultrassom direto, né? É. Então, no caso, quando tem emergência, eles geralmente atendem rápido, né? Só no caso de consulta de rotina, assim, que demora. Pode ser que demore, né? Sim. Para emergência, geralmente eles fazem um encaixe. Entendi. E normalmente eles deixam já uns horários vagos, assim, justamente para quando aparecer uma grávida. Sempre aparece alguém precisando, né? Então, para quem é rotina, vai sempre ficar lá pro final da fila. Final da fila, exatamente. E teve a pergunta da Karen, do Stammtisch Alemanha Cash, que perguntou justamente a frase aí da Fernanda, da introdução, né? Que ela perguntou como é que é o anticoncepcional na Alemanha. Então, no caso, precisa de receita, né? Não é que nem no Brasil, chegar lá e comprar. Não sei como é que é no Brasil, né? Eu nunca comprei, né? Vocês podem falar melhor que eu, né? Pois eu me lembro que antes de eu vir pela primeira vez para a Alemanha, uma amiga minha falou, olha, já leva aí alguns para você não precisar se estressar com isso. Aí eu trouxe o suficiente para 6 meses, só que aí o meu contrato foi estendido por 1 ano, daí eu, e agora, né? Vou comprar. E aí, fiquei sabendo por uma colega do Instituto de Pesquisa, olha, minha amiga, você tem que ir na ginecologista. Eu, o quê?
E aí, só assim mesmo para conseguir o anticoncepcional. Se não, não tem chegar na farmácia e pedir. Comigo também foi isso. Eu trouxe para 6 meses e aí quando eu vi que estava acabando, aí eu marquei a ginecologista justamente para pedir uma receita, né? E ela, quando eu falei o anticoncepcional que eu usava, ela, meu Deus, isso é proibido aqui na Alemanha. Eu sei. Sério? Caraca. Nossa. Porque por conta da dosagem, problema no ovário que eu tenho, né? Ovário policístico. Então aqui, na verdade, ele não é. Até usa, mas assim, em caso muito extremo. E é usado mais para adolescentes, com acne, enfim. Aí ainda tive que ouvir isso, né? Mas aí, na época, eu tava com meu plano de saúde era privado, porque eu entrei com visto de estudante, e aí eu ainda consegui o reembolso o Krankenkasse. Pela seguradora, no caso. Porque o plano de saúde, que é o Gesetzlich, né, que é o estatal, ele não cobre a pílula. Não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim nunca cobriu. Eu tive que pagar do meu bolso. É como se eu tenho, assim, nunca estudei, nunca li nada, mas eu acho que é meio que pra incentivar o aumento da natalidade aqui, né? Que a gente sabe que é muito baixo e tal. Então, eles tentam dificultar ao máximo de você conseguir uma receita de comprar um anticoncepcional. Que é bizarro, né? Faz sentido. Essa é uma teoria minha, tá, gente? Eu nunca li nada assim a fundo sobre isso. Mas faz sentido. Hallo zusammen! Hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre como se despedir em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país, a Sprache und Wissen. No Clube de Alemão, o nosso curso da língua alemã, você aprende alemão do básico ao avançado, tem aulas sequenciais, tem muito exercício, aula ao vivo, aula gravada, tudo para você assistir e aprender quando for melhor para você. Agora vamos aprender como se despedir em alemão. Como é que se diz? Tchau. A primeira versão que eu quero te ensinar é tchau, porque em alemão a gente usa também a palavra tchau, que vem do italiano. Mas temos uma versão alemanizada que é tschüss, tschüss, que também significa tchau. Uma um pouquinho mais complicada é até a próxima vista. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. E você pode falar uma coisa parecida quando você estiver ao telefone, dizer até a próxima ouvida. Auf Wiederhören. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá, e o que esperar de um atendimento? Eu vou pedir aqui ajuda pra Vanessa, porque como faz tempo que eu não moro no Brasil, nem me lembro mais como é que as coisas eram lá. Então eu vou comentando que a Vanessa fala aí. Tá, então eu fui despretensiosamente, assim, só para pedir a receita de anticoncepcional mesmo, levei alguns exames do Brasil que eu tinha feito antes. E aí ela já optou por colher o Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo que a mulher faz anualmente. Perguntou todo o meu histórico, né, de família, se eu tinha alguma doença e tal. E aí ela optou por fazer uma ultrassonografia transvaginal, que para mim já foi uma surpresa, porque ela mesma já fez no consultório, né? Ela tem um aparelho e a própria ginecologista que estava me atendendo fez. E aí, por conta de histórico na família também, ela fez uma ultra das mamas. Então eu já achei isso um diferencial e achei muito bom pela praticidade de você não ter que ir para um outro, pega o encaminhamento, aí vai para um outro médico, um setor de imagem para fazer, né? E aí ela me prescreveu um outro anticoncepcional. E assim, a minha primeira impressão foi boa, eu gostei do atendimento, foi muito educada, aquela coisa muito formal, né? Mas a minha primeira impressão foi boa, né, por conta dessa praticidade, comparando com o Brasil, que você faz tudo separado. Eu acho que fica menos ping-pong aí, né? Tu já resolve tudo, quase tudo no mesmo lugar, né? Eu acho. O que eu achei estranho, porque você nunca recebe o resultado. Isso. A única coisa que ela fala, por exemplo, o preventivo. Se tiver algum problema, a gente vai entrar em contato com você, liga pra você. Então, depois de um tempo, eu pedi, né, uma cópia desses exames todos e eles me cederam sem nenhum problema. Mas, assim, você não recebe nenhum resultado. Fica tudo no seu arquivo com a sua médica. Eu não sabia que podia pedir uma cópia. Você pode pedir. Você fala, eu quero ter todos os meus exames. Eu pedi porque, quando eu fui reconhecer meu diploma,
Aí eu anexei esses exames que eu fiz, né? Então, sem problema, é seu, né? São seus dados, eles não podem passar para ninguém, mas para você solicitando. Pra mim também, quando eu fui a primeira vez no ginecologista também, ela já foi fazer o Papa Nicolau, né? O ultrassom intravaginal, ela me cobrou, ela perguntou se queria fazer, daí cobrou, porque como não tinha nenhum problema, acho que é 40 euros que você paga, daí eu paguei na hora. Exame de sangue, assim, também ela não fez, mas se fizesse, ela faria tudo no consultório. Ela fez de mama, daí porque eu tenho nódulo, né? Também não foi cobrado nada. E isso me chamou bastante atenção, porque quando eu ia no ginecologista no Brasil, às vezes tinha que ir em 3 lugares diferentes, além do ginecologista, pra fazer os exames. Isso é verdade. Aqui eu nunca tive que ir em nenhum outro lugar depois da consulta ginecológica. Foi sempre tudo feito no consultório mesmo. Bem prático. Inclusive a Fernanda falou que outra vez lá que ela estava no ginecologista foi a coleta de sangue foi feita lá no local pela recepcionista. Sim, verdade. E essa multifunção eu acho bem interessante, assim, né? Porque às vezes no Brasil, sei lá, a pessoa que tá atendendo lá na recepção é só recepcionista, né? E aqui as pessoas fazem tudo, né? É como se fosse uma assistente. Não me pergunte porque eu, como enfermeira, fico apavorada por uma série de coisas, né? Eu trabalhava com segurança do paciente, enfim, né? Aquela coisa de usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E essa coleta de sangue sem luva, nossa, isso me incomoda de uma forma. Eu imagino. Não por mim, porque eu não tô correndo risco nenhum. É por ela, pela profissional. Então, assim, isso é geral. Eu já passei em vários especialistas que quando eu precisei, né, tirar sangue. E é geral essa forma, né, deles fazerem a coleta. Enfim, mas isso é uma coisa de enfermeira mesmo. Mas é estranho. Eu já tirei sangue também e a pessoa estava sem luva. Eu fiquei, Sim. Okay. E uma coisa interessante aqui também é que as vacinas também são aplicadas direto no consultório ginecológico. Sim. Um exemplo, eu tenho o meu sangue do Tomás é incompatível, o meu é O negativo, dele é A positivo. Lá no começo da gestação eu tive um probleminha, daí eu tive que tomar a vacina, né? E eu fui no consultório, eles aplicaram na hora, e daí eu tive que tomar de gripe também aplicaram, daí agora eu vou tomar novamente essa vacina e não precisa ir em outro lugar, eles já aplicam direto no ginecologista. Sim. E é a recepcionista que aplica. Sem luva, sem luva. Sem luva. Não, mas vacina é sem luva, tá? Vacina sim, mas coleta de sangue não. Mas, então, isso é legal também, porque você não precisa também se deslocar para um outro lugar, um outro dia. No dia da sua consulta, você vai lá, conversa recebe a orientação e já faz no dia, o que eu acho também muito prático, né? Porque no Brasil você tem que ir pro posto de saúde, às vezes tem que agendar, né? Todo dia que tem a vacina, enfim. É mais um ponto positivo, né? A coleta de sangue também no local e vacina, né? Eu não sei como é que foi no caso durante a gravidez de vocês, mas no consultório da minha ginecologista, ela tinha uma salinha só para rebama, para doula, e lá já fazia o medimento dos batimentos cardíacos, das contrações. Isso também tinha no consultório, tem, né, no consultório da minha ginecologista. No meu tinha uma salinha à parte, mas quem me colocava lá era a recepcionista também, para colocar aquele CTG, né, para ver o batimento. Não tinha, o meu não tinha rebame, não. No meu também é recepcionista. Recepcionista faz tudo, minha gente. Faz tudo. Eu acho que é mais um assistente. É um assistente de médico, na verdade, né? Que faz desde o atendimento computador, recepção, café, água, exames complementares, né? Mão de obra é cara, né? Então é melhor ter uma pessoa que faça tudo do que várias pessoas fazendo coisas diferentes, né? E a pontualidade, como é? Vale a famosa pontualidade alemã. Vale no consultório médico também ou não? Interrogação. Com certeza, com certeza. Chegar na hora é chegar 3 minutos antes. Eu não tenho uma boa experiência no meu consultório. Não, mas você diz chegar sim, mas ser atendido no horário certinho, marcado? Isso, ser atendido. Não, daí são outros 500. Não, bom, era isso que eu queria dizer. Enquanto gestante, eu sempre tinha preferência, atrasava acho que no máximo 20, 15 minutos, mas como paciente normal, eu já cheguei a ficar quase 2 horas
esperando a minha vez. Eu também já cheguei a ficar 2 horas, como normal. Na ginecologista? Gente, que horror. E não tenho o que fazer. Eu lembro que um dia minha consulta era 1 hora e eu não tinha almoçado, que eu fui direto. Eu saí de lá, já era 3 horas. Morrendo da E fome. tinha até uma moça comigo, ela também tava esperando. Ela assim, você almoçou? Daí eu falei, não. Ela assim, eu também não. Mas foi o máximo que eu esperei 2 horas. Mas agora, realmente, como gestante, é no máximo meia hora que tá atrasando. Gente, eu tô mal acostumada. Nunca tive atraso, assim, mais do que 10, 15 minutos. E a médica Hausärztin, não é Hausärztin, a Kinderärztin dos meus filhos começou a atrasar demais. Não, isso aqui não dá. Já tá alemanizada, né, Isa? Ai, não. Imagina, você tem que trabalhar, cuidar de 2 filhos, aí fica enrolando lá 2 horas. Aí eu, não dá. Troquei de médico. Então, eu também, quando levo a Fernanda, né, nas consultas ultimamente, aí por causa do corona, Pra não deixo pegar ela, trem. Pra não pegar trem, né, e ela não tem carteira motorista, então eu levo ela. Aí também, ao trabalhar, 2 horinhas eu volto. 2 horinhas eu volto, caramba, né, cara, fica lá esperando um tempão, mas faz parte, né. E as o pai tem que participar. Por mais que ele não entre, ele fica no carro esperando. Isso que é o pior, né, ficar lá de fora esperando. E no Brasil, geralmente as consultas de rotina são a cada 6 meses, né? Aqui não é bem assim, né? Pelo que eu vi da Fernanda, como é que é a experiência de vocês a minha era só a cada 1 ano. Eu não sei como que era de vocês, meninas. Então, comigo... E a cada 1 ano. Não, comigo era a cada 6 meses. Como eu já comecei minha consulta já com mais de 35 anos, que isso é um diferencial, a partir de 35 anos aqui, você tem direito a fazer vários exames que são cobertos pelo seguro-saúde, né? Então, ela falou comigo, mulher tá no consultório ginecológico a cada 6 meses. Você volta daqui a 6 meses. E assim eu fiz, eu ia a cada 6 meses, né? Mesmo que fosse era para pegar, na verdade, só para pegar a receita, né? Porque eles liberam a receita de anticoncepcional para 6 meses, pelo menos isso. Eles não dão uma por mês, né? Tu não precisa ir sempre lá. Você compra, já vem até, na verdade, já vem a cartela de anticoncepcional já é preparada, assim. A cartela não, a caixinha, né? Vem para 6 meses, certinho. Ela coloca 3 ou 6, né? E aí você volta a cada 6 meses, basicamente para isso, né? Para pegar uma nova receita. Interessante. Verdade, no meu caso também era a cada 6 meses para pegar a receita de anticoncepcional, mas hoje em dia uso aquele hormônio Spirala, eu vou só 1 vez por ano. E uma coisa que eu também acho diferente aqui, quando eu ia no ginecologista no Brasil, ela já fazia vários e vários exames de sangue na consulta. Dava o papel para mim tirar sangue em outro lugar e fazer vários exames, né? E aqui eu percebo que tem alguns tipos de exames que eles não gostam muito de fazer. Um exemplo, o exame de vitamina D. Eles não têm esse hábito, na verdade, de pedir mesmo, não. Na verdade, esse tipo de exame eu peço pro médico de família. E aí, só se é alguma coisa mais específica, sei lá, hormonal, aí eu converso com a ginecologista. Entendi, porque também no Brasil, pelo menos, a gente não tinha médico de família, daí talvez por isso que pedia tudo pro ginecologista. Meu primo é médico, serve? É de família, né? Não é desse que tá falando. Ai, Tomás. Não, aqui eles são muito chatos com essa questão de exame, né? Porque ele só cobre mesmo a maioria dos exames após os 35 anos. Por isso que a Fernanda teve que pagar aí, provavelmente pela ultrassom dela, né? Após essa idade, então você tá coberto, mas isso não quer dizer também que ele vai pedir todos os exames, né? Muitas das vezes ele vai falar, não precisa, ou se você não tem queixa, fazer só por fazer aquele check-up, né? Então, eles são muito rigorosos. E assim, eles podem se recusar a fazer um exame de sangue que eu pedi? Falar que não é necessário? Sim, se ela achar que não é necessário, ela vai falar que não vou pedir. E ponto final, né? Afinal, é ele que sabe, né? Não você. E uma coisa também, eu tava falando até pro Tomás esses dias, que no Brasil, a gente quando faz exame de sangue, no mesmo mês vai em 5 médicos, são 5 exames de sangue diferentes. Às vezes o mesmo exame. E aqui eu lembro que sempre que eles fizeram o exame, falaram, não, leva esse exame quando tu for em outro médico. Ou eles mesmos mandam, né? Sim, é meio que interligado, né? Pelo menos isso. É porque geralmente o médico de família centraliza tudo, né? Isso. Então ele que acaba passando a receita pros outros profissionais e aí ele recebe todos os relatórios de volta. Que interessante. E tá, Isabel, conta pra nós aí que história é essa? Você pegou dinheiro emprestado da médica? Não, pedi emprestado por causa da médica. Ok.
Minha primeira vez na ginecologista aqui na Alemanha, 6 meses de Alemanha, ainda como estudante, eu recebia 400 euros de salário, né? Meu Deus. Eu fazia o estágio. E aí só queria a pílula. Fui lá, ela foi fazendo um exame, não sei o que, não me perguntou se eu queria nem nada. Deve estar tudo incluso, né? Eu tinha aquele plano de saúde mais barato possível de estudante. E aí tá, tranquilo, fez o exame, me deu a receita, eu bem feliz, comprei os anticoncepcionais. Dali uma semana, 2, chega uma cartinha em casa, Uau. uma conta de 140 euros pra pagar. Deu o quê? Meu Deus. Eu ganhava 400 euros. 250 era aluguel. 140 é muito dinheiro. E 140 foi. Aí eu não tenho como. Eu já tinha gastado, né, os 150 que sobrava do meu salário. E agora, como é que eu vou pagar isso? E não tem aquela história, eu vou dividir em só as prestações de 10 euros. Não. Aí eu tive que pedir, eu dividi o apartamento com uma alemã. Aí eu cheguei lá com aquela cara de cachorro morto, né, pidão. Ai, deixa eu te contar, Catarina, o que aconteceu. Isso. E olha aqui a conta, você paga pra mim. Cara, que situação maluca. Foi, e aí ela pagou pra mim, e aí eu fui, tipo, devolvendo o dinheiro pra ela de volta aos poucos, né? Como brasileiro. Como brasileira. Parcelou, Prestações. Mas eu fiquei chocada. Como assim 140 euros do nada? E eu sei lá que exame que a mulher falou. Se ela tentou me falar que eu tinha que pagar ou não tinha que pagar, eu não entendi nada, porque 6 meses de Alemanha. Eu cheguei aqui sem falar um A. E o meu objetivo não era ficar na Alemanha. Eu queria era aproveitar para treinar bastante o inglês e o alemão, que se danasse. Até que eu me ferrei e perdi 140 euros, quando eu só queria comprar anticoncepcional. Nossa. Saiu caro, né? Saiu caro. Então, assim, minha recomendação aqui pro pessoal é, antes de deixar que eles façam qualquer exame, pergunta, meu plano cobre? Não, mas Isa, eu também, na época, na primeira consulta, eu tinha um plano privado também, eu recebi a conta, ou seja, eu fiz isso tudo, veio mais de 200 euros, foram 220 euros, eu lembro também. Nossa. Que eu achei um absurdo de caro também, né? Mas eu paguei e, como eu sempre faço, eu mando a fatura e falo solicitando reembolso. Eu faço isso até hoje com o meu plano. Tudo que eu tenho que pagar, eu mando, mesmo que eles me neguem, eu vou mandando, vai que, né? Vai que aceita. Não, tá toda certa, completamente certa. E aí, inclusive, eu mandei a receita do anticoncepcional, aí o plano me reembolsou, acho que quase 70% desse valor de 220, né? Que foram os exames e tal. E o anticoncepcional, eles me reembolsaram integral, porque para eles é muito mais interessante que eu não engravide, que eles tenham que bancar todos os exames. Aí tem que ver também o que tá no seu contrato, né? Verdade. Mas para eles, obviamente, é muito mais interessante que você não engravide enquanto você estiver com eles, porque o gasto vai ser muito maior. Sim. Então, o plano privado reembolsa até o anticoncepcional. Agora, o estatal não. Eu tentei, aí eles negaram. A Merkel querendo que a galera tenha filho e o plano de saúde querendo que a galera não tenha filho. Só o privado. O estatal, eles já estão fechadinhos com o governo. Exatamente. Pois é. Tá, e afinal de contas, por que então esses exames são pagos, Vanessa? Não, então, é justamente pela idade, né? Eles consideram que você precisa fazer exames a partir dos 35 anos. Antes disso, você é jovem, você não tem problemas de saúde, né? Teoricamente. Só em caso de alguma doença mesmo, senão eles não vão pedir. Ou em caso, você já trata anteriormente, ou você tem algum caso na família que vale a pena investigar. Porque o que acontece? Quando o médico solicita um exame que não está dentro para sua idade, a Fê, que é nova, vamos falar da Fernanda, que é novinha, né? Não muito. Então, para, Tomás. Então, vamos dizer assim, que ela solicite um exame que não é adequado ainda para a idade dela. Essa conta chega para o médico pagar. Aí o que ele faz? Repassa, obviamente, para o cliente pagar, né? Entendi. O médico que tem que... Sim, se ele pede um exame que não está de acordo, é aquilo que você falou, eu quero pedir tal exame. Se ele achar que não é necessário, ou se ele pedir e realmente não foi necessário aquele exame, a conta chega para o consultório para o médico pagar. Entendi. Aí ele repassa para você. Ele embrulha e bota no envelope e manda para sua casa. Até uma coisa... É óbvio, né?
né? Você imagina se fizesse com todos os pacientes dele, né? Então... Interessante que ano passado eu tive problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia, daí eu fiquei internada. E eu e o Tomás estávamos morrendo de medo que viesse alguma conta pra gente, porque a gente já tinha ouvido que o hospital aqui é super caro, né? Mas não veio nada. Eles falaram que quando é motivo de doença, nem remédio paga mais nada, nem 5 euros a gente pagou nada, né? Não, foi 10 euros por dia que você ficou internada. No hospital, mas Isso. mais nada. Daí Só que pagou. você ficou 4 dias e eles mandaram 5 dias de fatura. Mandaram 10 pila a mais. Mas daí o plano cobre tudo, né, Vanessa? Quando é questão de doença. Exatamente. Eu acho que o preventivo é que eles falham muito ainda. Eles subestimam, né? Muitas das vezes, não investigam a fundo. Mas quando a pessoa tá doente, dá entrada no hospital, ou quando você, né, tem uma doença comprovada, aí você vai ter atendimento de ponta e com tudo incluso, né? Cheque em branco. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E na prática, como é? Bom, a nossa madrinha, né? Pra quem não sabe, o Alemanha Cast tem um grupo de padrinhos, né? Onde você pode contribuir com o nosso podcast. E uma das nossas madrinhas, a Bárbara, mandou uma observação pra nós, né? Que na Alemanha não tem avental, né? Você não tem uma toalhinha e tal. Como é que é essa história? Eu nunca, né, passei por isso na minha vida, né? Então vocês podem falar alguma coisa aí. O engraçado, assim, não, pra mim, assim, foi meio que chocante a primeira vez, né? Ela olha pra você e fala, pode tirar a roupa. E aí você olha em volta, assim... Vai ali e tira a roupa. Aí você tá ali, aí é o quê? É tudo. Tá bom, né? E aí, realmente, não tem nenhum aventalzinho, nada. Você vai ficar ali. Tá louco, né? Pisando como veio ao mundo. Piso gelado e tudo mais, né? Sim. Mas você pode ficar de meia se você quiser. Boa. E outra coisa interessante aqui que várias pessoas já me perguntaram também, por causa da minha gravidez, é que o teu ginecologista não te acompanha no parto, né? Isso é bem diferente. É verdade. É meio que quando a gente... acostumado com o Brasil, né? Que você vai com o seu ginecologista pra fazer seu parto. Quando você fica sabendo que a sua ginecologista não vai fazer seu parto, você fica meio que chocado. Mas como assim? Quem é que vai fazer? Ah, quem tiver no plantão. Aí você, o quê? É meio diferente. Pra mim não me surpreendeu, porque assim, na verdade no SUS isso acontece, né? No Brasil, como eu trabalhei em clínica da família, eu mesmo como enfermeira acompanhava pré-natal de baixo risco, e na hora que a mulher tinha que parir, ela ia pro hospital, tinha um hospital de referência e ia ser atendida pelo plantonista. Por isso a importância de ter o Mutapass, né? Que é aquela cadernetinha que vai anotar todos os exames que foram feitos na gravidez, toda a consulta, né? Que aí quando chega lá no hospital, eles vão verificar tudinho, né? Ver se realmente é uma gravidez tranquila, se não teve nenhuma intercorrência, né? Mas realmente, acho que é ruim porque quando você tem a confiança num profissional, né? Conhece, gostaria que ele estivesse presente nesse momento, né? Então, não se pegasse uma pessoa desconhecida, não sabe como é que vai ser. Né? Acho que deve ser meio estranho mesmo, né? E esse Mutapass, parabéns, viu? Porque eu dou uma olhada nele aí, às vezes, o da Fernanda. E é muito legal, né? Tem tudo, né? Tem. Eu até fiz um vídeo também, tá no... Eu não falei no início, mas tá no YouTube. Eu tenho um perfil que é a Garota Berlim. E eu expliquei o que tem nesse Mutapass, né? E, na verdade, ele não é muito diferente do que a gente usa no Brasil. Então, só tá em alemão, mas tem tudinho lá também. É bem legal mesmo de acompanhar. Ah, isso existe no Brasil também, algo assim? Tem também. O cartão da gestante, que agora eu lembrei o nome. A gente nunca engravidou no Brasil, então a gente não sabe. Mas esse vídeo da Vanessa me ajudou muito. Logo que eu engravidei, eu não entendia direito, eu queria entender o que era o Mutapass e até o que estava escrito, e o teu vídeo me ajudou muito mesmo. Aquela parte que é o principal, né? Que a ginecologista anota as informações. E a comunicação, o famoso idioma alemão, como é que é nas consultas aí? Bom, vocês já sabem da minha primeira consulta, né?
Mal sucedida. Eu saí tendo que pagar 140 euros. 50% do salário, quase. Exato. Ai. Não, então, eu fui por indicação, como eu também era logo no início, eu tinha medo de falar alemão, falava muito pouco, morria de medo, na verdade, né, de falar alemão, tava estudando há 3 meses, 4 meses aqui, e aí eu fui numa que falava português. Olha aí, conseguiu achar uma então. Poxa, que legal! Aí foi legal, português de Portugal, mas ela falava bem, se comunicava bem, mas na minha segunda consulta ela já emendou falando alemão, que foi tipo 6, 7 meses depois, ela começou a falar em alemão, eu falei, tá, vamos falar em alemão. Se eu não souber, eu pergunto em português. Ela, tá bom. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer a consulta em alemão. Que legal. Vai entender, né? Legal. Mas eu achava até bom. E quando eu não entendia, eu perguntava novamente. Uhum. Eu me sentia segura, assim, né? Dela falando, e eu sabia que a qualquer momento eu poderia perguntar alguma coisa. Mas no final, eu acabei tendo problemas, assim, durante a minha gestação com ela. E tanto que ela até saiu lá da clínica. E minha filha vai fazer 4 meses agora, e eu ainda nem voltei pra consulta de revisão, porque eu marquei uma outra ginecologista e eu tô esperando, marquei em janeiro, ou seja, eu vou agora, essa semana. Pra você ver, 2 meses. Nossa, mesmo o pós-parto, eles não... Mesmo pós-parto. 2 meses esperando pra ir. Eu poderia ir na mesma clínica, mas aí eu optei por ir numa mais próxima aqui da minha casa, né, pra facilitar nesse momento. Eu, da comunicação também em alemão, só que uma coisa que eu comecei a fazer, eu sempre deixo... Eu e Tomás estudamos vocabulário, eu anoto num papelzinho e falo pra ela. Claro que eu não entendo tudo que o médico fala, mas o contexto a gente sempre consegue entender, né? Se tem alguma outra coisa que eu não entendo. Enfim, por isso também que era bom o Tomás ir junto comigo, porque ela fala inglês, eu não falo. Me poupe dessa, Fernanda. Não preciso. Mas enfim, mas eu tô conseguindo me comunicar bem até. Ah, que bom. Uma das coisas que eu fiz quando eu tava grávida do Lucas e aí tinha que tá sempre indo na gineco, eu tinha um aplicativo, nem me lembro mais o nome do aplicativo, e eu lia o aplicativo que falava sobre as etapas da gravidez, e eu lia em 3 línguas. Eu li em português para entender, em inglês para explicar pro Steven, e em alemão para conversar com a ginecologista. Ah, que legal. Ah, boa ideia. Daí foi assim, o alemão uma dica que eu também acho legal, eu sempre faço, assim, quando eu preciso ir no médico, coloco lá uma listinha do que eu preciso falar, né? Aí, geralmente a gente coloca em português, e quando eu não sei aquela palavra, ou tô em dúvida naquela palavra, aí eu boto em alemão do lado também, que é tipo, eu preciso falar sobre uma dor abdominal, né? Aí eu posso colocar Bauchschmerz, por exemplo, né? E acho que fica legal, porque já aconteceu várias vezes de eu sair do consultório, aí, tipo, tá saindo, esqueci de falar tal coisa, né? E aí essa coisa também do idioma, de você ter que, né, ainda falar em alemão, acontece, a gente ficar até um pouco mais nervoso, né? Ou não entender. E aí eu sempre faço assim, faço pediatra, agora também vou fazendo os tópicos ali que eu preciso perguntar, ou que eu preciso, né, comentar. Senão a gente acaba até esquecendo, porque, que nem tu falou, já tem o idioma, já fica um pouco mais nervoso do que se fosse normal. Você tá se concentrando ali pra entender o que a pessoa tá falando, aí pode acontecer de esquecer uma outra coisa que você precisava falar, né? Sim. A listinha é uma ótima dica mesmo, Vanessa. Eu sempre faço isso, porque já aconteceu de eu sair, putz. Eu comecei a fazer durante a gravidez do Lucas. E na última vez que a Fernanda foi, né, por causa do corona, não pude ir junto pra ver o ultrassom. Eu coloquei na listinha dela pra ela filmar o ultrassom pra mim. E eu consegui ver. Mas isso é um problema, hein, Tomás? Vou te falar, porque essa história de Datenschutz aqui... Ela deixou... Eu consegui só com a minha ginecologista, mas a que fez a translucência nucal, né? Ela não deixou de jeito Eu também nenhum. pedi, também Ela não falou deixaram. que eu poderia abortar o bebê se tivesse alguma má formação, mas filmar eu não poderia. Você tem uma ideia. Umas coisas assim, eu também não. Eu só consegui filmar, depois de tanto convencer, as 2 últimas consultas só que eu consegui filmar com a ginecologista. Porque dela disse, filma. Mas ela... Mais rápido. E mesmo a gente falando que só vai filmar a tela, não vai pegar ela, né, o profissional, tal. Você ainda tem que falar, não, mas fica tranquilo que eu não vou te filmar e tal, porque eles têm, eu não sei, acham que pode ser usado contra eles. É bem complicado isso. Eu também não consigo entender. Sim, mas aí a gente quebrou as regras e eu consegui ver. Isso aí, ótimo. Olha o jeitinho brasileiro. Tem que dar um jeito, né?
E vocês, assim, tipo, no Brasil, pelo menos, vou dar um exemplo, eu ia muito na dermatologista e eu tinha o WhatsApp dela, né? Eu mandava mensagem pra ela quando eu precisava. Inclusive, eu mandei mensagem pra ela quando eu estava na Alemanha, já depois que nem tava mais lá. E, enfim, vocês têm o contato, tipo assim, pessoal do médico de vocês? Piada, né? Piada do dia essa, tô mais. Ai, não. É só o tratamento no ZI, que é o formal, né? Sempre. E qualquer eventualidade, você tem que ligar pra clínica, né? Infelizmente. Se estiver fechada, é pro hospital. É, exatamente. Infelizmente tem essa barreira aí, né? Nem pediatra. Nem Ah, nem pediatra? Nem pediatra. Nem pediatra. Nossa. Pelo menos no meu não tenho. A minha ainda, você consegue mandar e-mail. E aí ela responde de vez em quando. Já é o começo, né? Mas o negócio é fazer amizade com as recepcionistas. Ah, Aí, é verdade. É, talvez seja mais fácil, né? Aí, o Lucas fez amizade com a recepcionista, então toda vez que eu ligo agora, ela é um amor comigo. Ah. Eu, quando era criança, o meu pediatra era vizinho nosso. Eu lembro de estar doente e tipo, ficar ruim no domingo, a mãe levava na casa dele. Na casa dele! Jamais vai ver isso na Alemanha. Um abraço, doutor Áureo, japonês. Não, a minha sogra estava contando, porque eu consegui que ela viesse, né, entrasse aqui antes, né, de ter esse novo lockdown. E aí ela falou que tudo ela ligava pro pediatra. E ela falou que uma vez ela ligou, doutor, mas o menino não para, falando ao meu marido, ele não para de chorar. Ligou tipo 10 horas da noite. Aí ela escutou a mulher do médico falando, essa mulher é uma chata. De tanto que ela ligava, né? Caraca. Ou seja, aqui não tem isso, não. O médico tá à nossa disposição 10 horas da noite no WhatsApp. Infelizmente. É um médico, não é um amigo, né? Exato. Não, mesmo você pagando, enfim, mas não tem como. É bom sempre ter alguém. Eu, graças a Deus, né, eu tenho vários contatos no Brasil, então, na dúvida, fulano, me ajuda aqui. Sim. Tenho vários, né? Eu sei minha limitação até onde eu posso ir, né, como enfermeira, mas eu confesso que no início, como mãe, eu só era mãe, não conseguia ver mais nada, assim, sabe? Atendi tanta criança, fiz tanta consulta de puericultura, e aí, quando chega com o nosso filho, a gente, né, esquece tudo, chora quando vai tirar sangue, quando dá a vacina. É uma loucura. Legal. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E eu queria ouvir de vocês aí uma visão geral sobre visitar o ginecologista. Eu acabei de descobrir hoje, quando eu estava lendo a pauta desse episódio, que a palavra ginecologista pode ser usada com artigo neutro, né, em português, né? Porque tanto faz a ginecologista ou o ginecologista, né? Podia ser das ginecologista, né? Umas poucas palavras neutras em português, eu acho, não? Aqui é Frauen, aí dá pra mudar, né, o artigo, se for Frauenarzt ou Frauenarzt, né? Arztin, genau. Arztin. Obrigada, Isa, que tá aqui há mais tempo. Apanhando um pouquinho mais. Então, Isa, como é que é a sua visão geral aí sobre ir ao ginecologista? Então, assim, olha, um ginecologista alemão nunca vai estar no nível de um ginecologista brasileiro que te faça se sentir bem no consultório. O tratamento vai ser sempre, assim, formal. Então, assim, é bem direto, é bem no ponto. Você vem com a sua listinha, faz suas perguntas, ele responde aquilo e mais nada. Ele não vai perguntar muito mais além do profissional. Então, isso é
é normal, não é pessoal, e todo mundo tem que aprender a conviver com isso, a menos que você consiga aí, de repente, um ginecologista brasileiro ou algum outro latino que é um pouquinho mais amigável. Mas uma das coisas boas realmente é essa praticidade, que tudo que você precisa fazer, a maioria dos exames acontecem tudo dentro do consultório do ginecologista, né? Pra mim, eu vejo realmente isso, essa praticidade também, né? De você conseguir praticamente resolver a sua vida como mulher ali no consultório de uma vez só, indo uma vez, né? 1 ou 2 vezes por ano, né? Se você não tiver nenhum problema, nenhuma doença a tratar, então você consegue uma vez por ano, já resolve tua vida ali naquele ano, né? Essa facilidade. O ponto negativo, essa questão, né, da frieza, eles são bem mais distantes, assim, né? Mantém mesmo essa coisa de profissional e paciente, né? Não tem, mesmo que você pode estar indo, uma experiência assim de uma pessoa aqui que falou, que me contou que vai na ginecologista há quase 10 anos, e aí quando descobriu que a gravidez não tinha ido pra frente, ela foi super fria e falou, não tem que voltar aqui, não tem batimento, não tem nada, né? Sabe? Por mais que tenha essa frieza do profissional de modo geral, mas é uma forma também de você falar um pouco mais ameno, né? Você não sabe se aquela gravidez foi tão esperada ou tão planejada, né? Então, eu acho que isso é um ponto negativo, né? Dessa frieza ainda e essa distância que tem. Acho que mais impessoalidade, né? Talvez, impessoal, exatamente. Eles fazem questão de deixar tudo no profissionalismo. E as consultas são bem rápidas, né? Se der pra terminar em 5 minutos, é em 5 minutos. Produção, né, gente? Pra mim também, eu acho que a praticidade é a melhor coisa de fazer os exames, tudo. Como as meninas já falaram, esse negócio, eu ainda não sou acostumada com esse negócio deles não ter muito cuidado, até com gestantes, assim, eles não têm tanto cuidado de falar. Tanto que quando eu fui fazer os primeiros exames, os primeiros ultrassons, que a gente nunca sabe se tá tudo certo, eu sempre falava pro Tomás que eu morro de medo de ter algum problema, porque ela vai me falar na hora. A pessoa vai estar lá sozinha e ela vai falar. Imagina como o paciente se sente. Falar tem que falar, né? Mas a forma com que vai ser falado que é o problema, né? Eu acho, né? Mas assim, eu sempre fui atendida ok, eu não tenho nada que reclamar do atendimento. Tudo que eu precisei fazer até hoje, eu fui bem atendida, assim. Não com aquele jeitinho brasileiro de perguntar como a gente tá, mas enfim. É sempre com o Z, né, Vanessa? E aí você vai fazer uma queixa, não, mas é tudo normal. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que é normal, mas eu acho que eu tenho que te comunicar que eu tô tendo esse sintoma, eu tô sentindo isso. Eu acho que é importante eu te falar isso, né? Porque esse tudo normal aqui na Alemanha é assim mesmo, é tudo normal. Bebe chá, bebe água. Deixa as crianças entrarem aí no kindergarten, vocês vão ver a diversão que vai ser. Vamos ver. Não, é só uma febrezinha. Exatamente. Chazinho de camomila e boa. Tudo no chá, verdade. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Então vamos para as dicas do AlemanhaCast. Eu começo com a minha dica, então. Tem um programa na CDF, né? ZDF, né? Em português, que é Bares Fuhares. É como se fosse um trato feito, famoso no Brasil, mas a versão alemã. É bem legal, assim, é um programa que as pessoas vão lá e querem vender as coisas delas, né? Aí tem toda a história, chama os especialistas, faz avaliação e tal, é bem parecido com o trato feito, mas é a versão alemã do programa. E é legal que tem um monte de coisa diferentona aqui, né? Tipo, a gente é acostumado a ver o trato feito americano com coisas mais americanas, então aqui tem uns negócios bem diferentes, assim, umas coisas bem doidas a galera vende. E ele funciona um pouco diferente, que na verdade a pessoa vai num meio que um leilão aí pra tentar vender a coisa pra alguns
os especialistas, né? E é um programa legal aí, eu assisto de vez em quando, vários Ferraris. E a dica é também o bigode do apresentador, que é muito doido. É bem engraçado mesmo. Eu vou dar a minha dica. A minha dica de hoje é pra quando podermos Viajar de novo? Viajar novamente. Tem uma cidade que fica a 60 quilômetros aqui a norte de Stuttgart, que se chama Schwäbisch Hall. É uma cidade super fofa, que tem bastante casinhas em estilo alemão. E ela é super, super fotogênica. A igreja também é super bonita. Super vale a pena fazer o passeio lá, quem estiver por aqui na região de Stuttgart. Minha dica é uma apresentadora, não, uma comediante alemã. Eu não me lembro o nome dela, mas se vocês procurarem no YouTube por Knallerfrauen, tem coisa muito engraçada para mulheres e para mães em si. Como eu sou mãe, eu acabo assistindo e eu acho muito engraçado, porque é um humor alemão para mães. Então ajuda meio que entender as mães alemãs. Ô, louco. Não legal. conheço, vou procurar. É bem engraçado. Também. Eu vou dar uma dica aqui, que eu tô na fase bem light. Então, eu tô na vibe de ver sériezinhas assim. Uma que eu gostei muito foi Lupin, que tem no Netflix. E agora eu comecei a assistir Pit Stop, que é uma série de comédia rapidinha, assim, meia hora, porque a gente não tem muito tempo. E é bem besteirol, assim, sabe? E dá pra arrancar umas boas gargalhadas, assim. Então, deixar uma coisa mais leve. É bem boa mesmo essa Lupin, a gente assistiu, gostamos muito. É muito legal. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! Obrigada novamente pelo convite. Obrigada! Este podcast foi editado por Play Áudios.